Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Eu digo diariamente aqui, estamos vivendo tempos de pandemia, Covid-19 é um negócio complicado, perigosíssimo. Leva ao óbito. Quem não se cuida, é perigoso. E quem não faz tudo aquilo que dizem os protocolos, os infectologistas, né? O governo do estado, a prefeitura municipal, no caso de Porto Alegre, está no risco e botando outras pessoas no risco. Então, se comporte, atenda às determinações, porque, minha gente, vale a pena, senão fica muito difícil, muito complicado, o risco é enorme, tá bom? Então, te liga, nós não estamos vivendo num tempo legal, a Covid-19 está tendo um crescimento em regiões do estado, nos países vizinhos, no Paraná, então nós temos que fazer o isolamento aqui, blindar a chegada aqui na região metropolitana. O governador Eduardo Leite já está fazendo alertas aí com seus S's aí e tal, né, desse novo comportamento, desse novo do gabinete de crise, então, porque o pessoal tem que abrir o olho. Então, nós estamos com regiões aí bem complicadas, com aumento de casos, internações e a coisa complica. E se nós aqui na região metropolitana, todos têm que cuidar, em qualquer lugar do estado, do Brasil, do mundo, mas nós aqui na região metropolitana não fizermos a nossa parte, daqui a pouco nós vamos estar com restrições que nem esses locais aí no interior. Então, te liga, faz a sua parte. Por favor. Estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, das taxas mais civilizadas. E Grupo Zafre, 86 anos, o melhor supermercado do planeta é o supermercado Zafre, Hiper Zafre, Groupon, leia-se Grupo Zafre. Vamos adiante, dizendo que nós temos hoje futebol, né, minha gente? Nós temos aqui hoje na nossa bancada o nosso secretário César Schirmer, do município de Porto Alegre, que está fazendo um trabalho que nós vamos desenvolver agora e mostrar para os senhores em seguidinha. E estamos também aqui com Oscar Algair, também engenheiro da Algair Engenharia, que também vai conversar conosco aqui e dar seus pareceres aí de tudo que o secretário César Schirmer estará mostrando para a nossa comunidade, para os nossos telespectadores. É um negócio muito interessante que nós vamos mostrar aqui, uma nova cidade de Porto Alegre, tá? O que é hoje Porto Alegre, o que será hoje Porto Alegre, com o projeto do governo municipal, que em janeiro assumiu aqui a nossa cidade, né, com o prefeito Sebastião Melo. Então, estamos alvissareiros, a comunidade está bem satisfeita com tudo que vem acontecendo até agora, porque nós estamos esperançosos que a nossa cidade terá uma cara nova, realmente, especialmente o centro de Porto Alegre, chamado Centro Histórico, tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de futebol? Vamos passar primeiro pela Libertadores da América, onde o Internacional enfrentou o Olímpia no Paraguai. Partida importante, decisiva. A direção técnica, leia-se o espanhol Ramírez, está pensando em poupar jogadores numa partida decisiva depois do resultado que houve ontem na Libertadores, na sua chave, que é a mais fácil dessa turma de largada aí da Libertadores 2021. Então, o Internacional revisou isso aí e parece que vai jogar com o que tem de melhor lá no Paraguai, em Assunção, contra o Olímpia. O Olímpia deu uma ressuscitada, estava muito mal. Tomou um vareio aqui no Beira-Rio e agora está meio acordado lá, bem vivo. Oscar Algair, o que me diz? Boa noite, Silva. Boa noite, espectadores. Não, a partida é muito importante, porque ela vai dizer sobre a sequência do Internacional na Copa Libertadores. Então, a Libertadores sempre é muito disputada e não dá para brincar em Libertadores, né? O Internacional se comprometeu no último jogo, não fazendo o que deveria ter feito, né? Mas hoje, pelo resultado de ontem, na chave, até um empate favorece o Internacional. Então, não é jogo assim para se atirar para cima e tentar resolver logo, né? É um jogo para ter calma, né? Acreditar que o elenco tem condições. O Olímpia deu uma melhorada, mas também não é de outro mundo, né? Dá para jogar fechar a casinha, como se diz, e explorar um resultado melhor lá. Perfeito. Pois é. O nosso secretário, nosso grande político, César Schirmer, grande gestor público, que é gremista, avalia um pouquinho lá no Internacional ou o senhor não acompanha o co-irmão? Ao contrário da maioria dos gaúchos que torcem primeiro contra o outro e depois a favor do próprio time, né, eu acompanho e fora eu torço para o Inter, aqui dentro e para o Grêmio. Então, tomara que os dois se deem bem. Se deem bem. Muito bem. O Grêmio, né, por sua vez, está jogando na Venezuela, um adversário teoricamente
teoricamente fraco, né? Sem as condições maiores, né? É um adversário que o Grêmio já goleou, passou, como se diz, passou o rodo, passou a máquina. O Grêmio está virtualmente classificado na Sul-Americana. Então a situação, e depois ambas as equipes jogam essa quinta, como o Internacional do Paraguai em Assunção e o Grêmio lá na Venezuela, voltam para o Clássico Grenal, que decide então o Campeonato Gaúcho 2021. O Grêmio já venceu o primeiro Grenal no Beira-Rio no último domingo, né, de virada, estava perdendo de 1-0, venceu 2-1, e agora o Grêmio então estará enfrentando o Internacional na Arena, tá? Já certamente com novidades de contratações aí, né, que será talvez a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos tempos. O atleta que está vindo da Juventus. Deixa assim. O Grêmio não quer anunciar agora, porque véspera desses 2 jogos, acho que não seria bom. Vai anunciar amanhã ou sábado, enfim, o Grêmio anuncia a presença desse atleta de primeira grandeza que está chegando aqui, que surgiu no Grêmio e está voltando para o Grêmio. Bom, vamos adiante dizendo que nós estamos então falando de Banrisul, o grande banco do Sul, e também dizendo que estamos com uma mensagem desse Banrisul, que é o banco da nossa terra, do nosso coração, que mostra balanços maravilhosos, produzindo divisas, né, para o Banrisul. É um banco estatal que dá resultados. Olha aqui, ó. Banrisul falando sobre protocolos de proteção para clientes e funcionários. Não abre mão disso aí. Nossa parceria faz a diferença. Dá uma olhada. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, vamos adiante agora falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Temos novidades aí para essa sexta-feira. Quem quiser pratos maravilhosos, como uma paella valenciana, te liga no Armazém do Queijo, Espaço Gourmet, né? Empório Gourmet, porque lá tem só coisas boas. Está aí o João Tumeleiro, titular do Armazém do Queijo, que trouxe, né, a gastronomia maravilhosa italiana da Serra Gaúcha, mais especialmente de Bento, trouxe para Porto Alegre. Onde é que está situado o Armazém do Queijo? Está na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Espetacular, está ali a fachada do Armazém do Queijo e maravilhas gastronômicas por lá, tais como chás, biscoitos, geleias, doces, patês, pães, vinhos, salmão, camarão, pato, marreco, cestas para presentes, olha só que maravilha, só coisa boa. Bolinhos de bacalhau, empadas extraordinárias, deliciosas, é sensacional. E nesta sexta-feira, como acontece tradicionalmente nesse período, teremos a paella valenciana no Armazém do Queijo. Esse é um dos pratos da casa que ficou marcado pelo sabor e sucesso em edições anteriores. Olha aqui, para quem quer fazer a encomenda, né, da teleentrega, tem que fazer então até o meio-dia e tal, porque depois esses pratos ficam prontos só após as 14 horas de amanhã, sexta-feira. Esse é um prato para a noite, tá bom? Então assim, ó, você faz a reserva pelo 8020 7107, tá? Ou pelo telefone fixo 51 33 92 0085. Lembrando então, mais uma vez, os pratos de sexta-feira são para sempre o jantar. Ou seja, quem optar por entrega receberá após as 14 horas, a teleentrega. Está aí o prato, olha só que maravilha. E quem for buscar na loja também, só pode ir depois das 14, tá bom? Quanto custa essa maravilha dessa paella valenciana? R$ 65,00 o prato, que serve, em média, 2 pessoas. Aí é bom demais. Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro. Muito bem. Eu tenho aqui a presença do secretário César Schirmer, que é uma figura que dispensa comentários. O secretário César Schirmer, aqui do município, que é secretário do Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, tem uma vida política invejável, né? Reta, lisa, cara limpa, como se diz, e sempre como gestor público também, fazendo trabalhos maravilhosos. Então, tem um histórico de deputado federal, deputado estadual, chefe da Casa Civil, secretário da Segurança Pública, etc. e tal. Muito boa. É aquele político que todo eleitor quer ter perto
de si, né? Para saber que o seu voto está sendo valorizado e vai ter resposta quando coloca, né, a sua confiança num candidato assim e depois tem a resposta. Pois então, o secretário César Schirmer, que no governo Zé Ivo Sartori era secretário da Segurança Pública, que fez um baita trabalho, né? Mexeu muito na segurança, deu uma condição invejável para a Brigada Militar, Polícia Civil, baixou o índice de criminalidade violentamente no Estado Gaúcho, agora está trabalhando com o prefeito Sebastião Melo como secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre e vai fazer uma revolução. Ele mapeou tudo em Porto Alegre, as deficiências, as dificuldades que temos no nosso centro histórico, as mazelas, o lixo, tudo que não presta, para termos um novo olhar, uma nova cidade de Porto Alegre. Isso não é fácil, tem que fazer um trabalho minucioso, profundo, porque senão não acontece. Mas há uma determinação do governo municipal, especialmente do secretário César Schirmer, de realizar esta proposta. Satisfação recebê-lo aqui, secretário César Schirmer, e nós passarmos aí para a nossa comunidade, para o nosso telespectador, essas ações que o senhor pretende, então, estabelecer em Porto Alegre, né? Eu tenho dados aqui, secretário, que a gente não tem ideia, né? Temos aqui, por exemplo, 350 mil pessoas que transitam pela região do centro, é isso? Olha só, nós temos aqui 17 mil economias ativas em Porto Alegre, 60 hotéis, 502 restaurantes, o bairro é contemplado por 27 praças e largos e 3 parques, Harmonia, Redenção e Orla Moacir Clear. É uma coisa fantástica, a gente, o porto-alegrense, nem se dá conta do tamanho da nossa cidade, especialmente o centro histórico, tão lindo, tão bonito, mas que está tirado. Olha esse muro da Mauá aí, é uma loucura, isso aí é uma decepção para todos nós. Eu que nasci em Porto Alegre, natural, portanto, daqui, eu ia ao Porto, ao Cais do Porto, tranquilamente, atravessava, né, ali, sem problema. Depois surgiu o famoso paredão, né, um muro da Mauá, e liquidou com aquela imagem linda dos armazéns do Cais do Porto. Então, isso tudo parece que vamos ter recuperado, se Deus, nosso Senhor, quiser. Satisfação, então, secretário. E o senhor nos contar um pouquinho, vamos ilustrar todas as manifestações do secretário César Schirmer aqui, do que ele pretende fazer, né, especialmente no centro histórico, tá bom? Olha, temos 51 pontos de táxi, por exemplo, olha só que coisa louca, 19 terminais de ônibus, meu Deus do céu, a gente não imagina que tem tudo isso aí, né? 203 paradas de ônibus, 60 sem abrigo e por aí vai. Vamos lá então, secretário. O que esse seu trabalho, seu estudo que vem fazendo desde o início do governo, desde a sua posse, que está chegando já num estudo mais ou menos final, para daqui a pouco começar a execução desse trabalho? Bem, boa noite, Zé. É um prazer muito grande estar aqui. Tenho um amigo de muitos anos, tenho um carinho muito especial por ti. Eu sei porque é verdadeiro. É um patrimônio da imprensa gaúcha, portanto, estar aqui para mim é um motivo de muita satisfação. Então, saudar também o doutor Algaia. Prazer estar aqui presidente da Algaia Engenharia. Nesta bancada ao seu lado. E também cumprimentar os telespectadores que nos ouvem neste momento. O prefeito Melo, quando se elegeu, aliás, antes se elegeu ao longo da campanha eleitoral, e depois ele insistentemente referia ao centro de Porto Alegre, centro histórico de Porto Alegre. O que ele dizia? Quem não cuida da sala da sua casa não cuida do resto. Quem não cuida do centro histórico, por excelência, é o espaço coletivo, porque quem vive na Restinga raramente vai em Higienópolis. Quem mora em Petrópolis raramente vai no Partenon. Agora, todos os bairros de Porto Alegre, os habitantes de Porto Alegre, em tese, vão, em algum momento das suas vidas, para o centro histórico. E, às vezes, cotidianamente. Por quê? Porque o centro histórico de Porto Alegre, coincidentemente, também é o centro administrativo da capital. Ali está a prefeitura, a Câmara, enfim, os órgãos do município. E é também o centro administrativo do Estado. Está a Assembleia, Palácio Piratini, está a Justiça, está o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os órgãos do governo estadual. Teatro São Pedro. Tudo isso dá uma dimensão especial ao centro de Porto Alegre. E este é um centro, potencialmente belíssimo. Eu tive o privilégio de conhecer muitas cidades no mundo e eu afirmo aqui com absoluta convicção e segurança que o centro histórico de Porto Alegre não se compara com os centros históricos mais bonitos do planeta. Sem dúvida. Agora, se isso é verdade, por outro lado, e aí tem algumas imagens, porque a gente vai se acostumando... Vamos ver, olha aí. Vai se acostumando com a feiura, né? Olha só, que mostra maravilha. Um pouquinho ali...
O senhor quer que retroceda? Não, pode ir avançando. Avançando um pouquinho, faça favor. Eu quero mostrar vai mostrando, eu quero mostrar umas Vamos fotografias. mostrando, ok, vai passando lentamente. Isso aqui é a Avenida Mauá, que é o principal acesso de Porto Alegre. Então, você imagina você é um turista. Olha Isso aqui é tudo Avenida Mauá. Você é um turista o paredão totalmente... e quer conhecer Porto Alegre e tu entra pela Mauá. No meio do caminho, olha, volta, porque se a entrada da cidade é assim, imagina o resto. Pode ir mostrando aí. Ok, vamos adiante. Aqui é o centro de Porto Alegre, aqui é o edifício da Previdência, que está abandonado, também ali na Avenida Mauá. Aqui é a Borges de Medeiros, Andradas. Aí tem um viaduto, né, também ali? Aqui é o Largo Guilherme Pérez, do lado do Mercado Público, 50 metros da Prefeitura Municipal. Vai adiante aqui. Isso aqui é a ladeira, é um prédio histórico lindo do estado, lindo, mas está ali abandonado faz anos e anos, né? Aqui é a fiação elétrica. Aqui é da rua Riachuelo. Esses fios caíram, ficaram 48 horas ali, em cima de um carro, né? Olha aqui aquele poste. Olha o que é também aqui as pedras portuguesas. A pavimentação. A falta de cuidado com Isso aqui é atrás da prefeitura. Olha aqui a pavimentação. Quer dizer, tem essa pedra linda, botaram asfalto ali. Quer dizer, nem asfalto e nem é pedra. Então isso é uma... pura feiura, né? Aqui é na Praça Montevidéu, ali na prefeitura, tá vendo o quarto poste lá, ele tá vazio, ele tem nada. Então, esse aqui é na quadra seguinte, tem 24 desses furos aí na rua, solo, né? No piso. No passeio. Aqui é o viaduto. Esse viaduto é uma das coisas mais lindas do mundo. Que vergonha. Várias isso aí, cidades têm um viaduto. Olha o estado de viaduto, né? Olha o viaduto, ó. E essa pichação... Otávio Rocha. Viaduto Otávio Rocha. Aqui são moradores de rua, é 50 metros da prefeitura lá, o fundo é a prefeitura, o paço municipal. Então lá também tem que ter uma preocupação com a questão social, mas obviamente o espaço público tem que ter um cuidado, porque ele é um espaço coletivo. Aqui o Esqueletão, está ali há 70 anos, é uma ferida no centro de Porto Alegre. Aqui é Salgado Filho, encheram de parada de ônibus ali, e aquilo ali deu a volta na rua, entendeu? Sim. É impossível transitar na Salgado Filho hoje, além de vendas de produtos na calçada. Ali o terminal de ônibus, né? Os camelôs. Lá é o Transurb, lá, secretário? Não, ali é um terminal ali do lado do mercado. Do mercado, exatamente, ao lado do mercado, tranquilo. Também mal cuidado, A feio. antiga Praça Parobé, que se chamava, né? Exatamente. Aliás, é uma praça que foi transformada em terminal de ônibus. Aliás, sobre isso é uma coisa bem interessante. Eu mostrei algumas fotos muito feias de Porto Alegre, o centro histórico de Porto Alegre, para mostrar o grau de degradação. Agora, isso não é para dizer que, bom, está assim, está horrível, e não tem o que fazer. Porque outras cidades do mundo, nos últimos 80 anos, centros históricos se degradaram, mas cidades médias e grandes no mundo, e no Brasil, inclusive, já começaram o processo de recuperação do seu centro. O Rio de Janeiro, quem conheceu o Rio de Janeiro era um lixo, aquele centro do Rio de Janeiro. É verdade. E hoje está ficando muito bonito. E olha, a gente não observa, olha essas fotografias do centro de Porto Alegre. Lindas. Pode passar adiante aí. Olha ali. Olha só que maravilha, coisa linda. Sabe, tem um casario, isso aqui são escadarias, tem mais de 6 escadarias da Duque para Fernando Machado, da Independência ali para voluntários. Isso aqui é lá atrás foi feito o esforço de recuperação do viaduto. Esse chafariz durou 1 ano, porque alguém lá reclamou e, não sei, em algum momento mandaram desativar. Isso aqui é um exemplo de recuperação de cidades. Isso é Bilbao. Essa cidade, na década de 70, estava destruída. Sim. A economia da cidade era baseada na indústria pesada, em plena decadência, 40% da população desempregada. E o prefeito da época, na década de 70, aliás, esse rio aqui teve uma enchente muito grande, no mesmo período, o prefeito da cidade resolveu consultar a população. E ao contrário do que fazem a maioria dos políticos, ele decidiu pela minoria, porque a maioria queria buscar estímulos para recuperar a economia tradicional, e uns 20% da população queriam que se reconvertesse a economia dessa cidade, investindo em turismo e investindo em cultura. E ele fez isso. E hoje, aliás, há uns anos atrás, eu estive nessa cidade, conheci o
o prefeito da época, já velhinho, mais de 90 anos, mas era idolatrado, porque Bilbao se transformou numa referência mundial na área da cultura e do turismo. Sem dúvida, é uma E referência. era uma cidade, 40 anos atrás, totalmente destruída. Aqui uma rua também interessante, numa cidade de New Orleans, lá nos Estados Unidos. New Orleans, outro grande centro turístico americano. Exatamente. Passa adiante, aí, ver o que Vamos tem adiante. para frente. Ok. Isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui era um viaduto Jardim abandonado. suspenso, né? Era um viaduto abandonado lá em Nova York. E aí o prefeito lá resolveu dar um destino a esse viaduto, esse aí, que Sim. fica ao lado do Rio Hudson. E ali se transformou-se num passeio, num parque, em cima do viaduto abandonado. E eu fico imaginando... Ali o pessoal ali... Quando eu mostro isso aí, tu imagina ali o Trenzurbe, que enfeia muito ali a Mauá e que impede o aproveitamento daqueles espaços degradados, só tem estacionamento, edifício que anda aos pedaços. Imagina em cima do Trenzurbe, encaixota o Trenzurbe, faz um parque em cima, Sem dúvida. um parque, tu tem do lado o rio, tu viabiliza Cenário construções, cenário lindo, do outro lado o cais, e tu imagina construir um edifício ali na Mauá, onde hoje é estacionamento e prédio que anda aos pedaços, e que permite uma passarela do edifício por cima da Mauá, direto ao parque. Então tem muitas coisas que podem ser feitas em Porto Alegre, é claro que isso envolve muito iniciativa privada. Isso aqui é uma rua lá em São Francisco, que Gramado tentou imitar. Califórnia. Em São Francisco chama-se Lombard Street. Eu fico imaginando a Rua da Ladeira. Tu passa por ali várias vezes. É verdade. Imagina a Rua da Ladeira, que hoje é feio, Tá um lixo, feio, mal cuidada, interrompida, calçada estreita, enfim, cheia de buraco, mal cuidada. Difícil de trafegar o pedestre. E tu liga, imagina a Rua da Ladeira, que tem que visualizar o feio, mas pensando como poderia ser. Imagina lá em cima, na Praça da Matriz, que está sendo recuperada. É verdade. Palácio Piratini, a igreja, Museu Júlio de Castilhos, o Forte Apache, ali, coisa do Ministério Público, que é o prédio histórico. Tu imagina ali a biblioteca, tu arruma a ladeira, nós caímos ali na Praça da Alfândega, e se considerar a direita, vai em direção à prefeitura, que tem aquela fonte Talaveira que estamos recuperando. Sim. Depois chega no mercado público, que logo vamos pintar e reabrir o segundo andar. E se tu vai para a direita, ali da Praça da Alfândega, tem na Rua dos Andradas vários bistrôs, barizinhos ali que ocupam o espaço público. Então, tem um espaço gastronômico que pode ser melhor qualificado. E se você vai aqui é Bilbao. Esse ali é um cachorro de 15 metros de altura. Todo e isso aí é flor natural, não é pintura. Que loucura. Isso aí vai gente da Europa inteira tirar uma fotografia com o pup aí, que é o mascote da cidade. Então, são ícones, entendeu? Atrativos turísticos e atrativos culturais que fazem com que as pessoas visitem uma cidade. Isso aqui não tem nada a ver com o centro de Porto Alegre, mas me agrada muito essa foto. Essa foto aqui é o dilúvio de Seul. Dilúvio de Seul. Que é capital da Coreia do Sul. Barbaridade. E não se tem a foto seguinte ali, não. Vamos Olha adiante. como se transformou. Que coisa linda. Veja o que era antes e o que é agora. Então, quer dizer, não tem nada a ver com Porto Alegre. É a mão da gestão pública, né? O prefeito me pediu também que eu desse uma olhadinha nessa questão do dilúvio. Eu tive, semana passada, lá no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal, conversando com o professor Joel e com a equipe dele. Tem propostas muito interessantes também para o dilúvio. Eu estou mostrando essas coisas ali, para dizer o seguinte, se está ruim, pode ser muito melhor, entendeu? Porque se outros conseguiram, por que nós não? Exatamente. Por que nós não, né? Então, aqui também, nós dividimos o trabalho que vamos fazer em 5 itens, né? Que é infraestrutura, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, segurança pública e fiscalização e também o regime urbanístico, que é o plano diretor. Isso aqui onde é que é, secretário? Que está sendo mudado. Isso que eu quero mostrar. Isso aqui é uma câmera de vídeo monitoramento. Volta ali. Volta um pouquinho. Isso é uma câmera de vídeo monitoramento, é como se fosse um cone, entendeu? Perfeito. E aqui na borda do cone, já está instalado em Porto Alegre, já tem várias câmeras, tu faz um círculo de neon, de luz de LED. LED. E isso, para não dizer que é coisa de gremista, ela
ela pode ficar vermelha também. Bom, Opa. vai vir uma chuvarada, tempestade, algum vendaval, alguma coisa grave, chama a atenção da população. Sem dúvida. E coloca, e só faz enfim, sinaliza que pode ser vermelha. O que é isso aí? Nós vamos começar trabalhando aqui em Porto Alegre na linha da segurança pública. Porque como é que você revitaliza um espaço urbano? Primeiro, com gente. As pessoas têm que se sentir atraídas a morar, ou viver, ou trabalhar, ou ter uma vida noturna naquele espaço urbano. E como é que tu atrai, como é que tu leva a gente? Se tiver atrativos, né? Se tiver um espaço amigável. Tem condições. Eu me lembro quando eu vim a Porto Alegre, lá atrás, quando eu vim morar em Porto Alegre, na década de 70, o centro de Porto Alegre tinha prédios históricos. Deixa um pouquinho que eu quero mostrar isso depois. Segura essas tinha imagens. prédios, tinha cinemas no centro, tinha teatro, tinha restaurantes maravilhosos no centro de Porto Alegre. Então tinha uma vida noturna. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, foi se perdendo. A cidade foi se degradando, as pessoas saíram do centro. Eu, inclusive, fui morar na Vila Assunção, depois na Vila Conceição, e assim como eu, outros tantos. E também muitas atividades econômicas saíram do centro. Então, nós temos que fazer um trabalho de transformar o centro histórico de Porto Alegre num espaço atrativo, num espaço onde as pessoas queiram voltar a morar, onde queiram voltar a investir. E aí tem umas fotos de alguns prédios antigos. Ali apareceu a Confeitaria Rocco. Aquilo ali são alguns prédios prédio ali lindo, espetacular. Ali na Praça do Portão. Exatamente. Essa outra foto ali é na Independência, não, na Duque, em cima e embaixo Independência. Tem várias fotos. Eu mesmo tirei ali na Duque, andei por ali a pé. Tem mais de 20 edifícios e sobradões lindos, maravilhosos, totalmente abandonados, fechados e se degradando. Então, também já é uma decisão tomada pelo prefeito Melo, nós vamos mandar para a Câmara de Vereadores uma proposta de lei para que quem colocar nestes prédios algumas atividades econômicas, nós elencamos 40 atividades econômicas, por exemplo, livraria, restaurante temático, loja de artesanato, escola de arte, de cinema, de pintura, enfim, nessa da cultura, albergue da juventude, cachaçaria, loja de vinhos, enfim, atividades econômicas que tenham um atrativo diferenciado, entendeu? Perfeito. Loja de artesanato, então nós vamos isentar de todos os impostos e taxas do município, obviamente desde que, por alguns anos, nós estamos examinando isso, Sim. desde que conserve, O seu negócio. recupere, não, o prédio, O prédio, sim, mantenha o prédio nas condições ideais e também bonito, tem uma tudo atividade econômica ali, um restaurante temático, enfim. Porque, repito, o que viabiliza o espaço urbano, o que lhe dá vida, é gente. Não existe espaço urbano sem gente, ele morre. Se não tiver figura humana, não tem Claro. graça. E o que faz com que as pessoas queiram viver em determinado espaço é se o espaço é bem cuidado, etc. e tal. Então, está falando do centro de Porto Alegre. Embora ele potencialmente muito bonito, ele é sujo, mal cuidado, mal iluminado, inseguro, sem atrativos, etc, etc. Como é que vai melhorar o centro? Então tem que reverter esse processo e é nessa direção que nós estamos trabalhando. Eu tinha dito que nós vamos começar com a segurança, porque a segurança é essencial. Ninguém vai morar num lugar que não se sinta seguro, ninguém vai num restaurante que não se sinta minimamente seguro. Sim, com medo. Então, o que nós vamos fazer? O secretário Iqueda, que é o secretário de Segurança, foi comandante da brigada quando eu fui secretário de Segurança, além de um grande brigadiano, um querido amigo, nós estamos trabalhando um projeto de segurança para o centro. Já está pronto, nós vamos, essa semana, apresentar ao prefeito Melo, ele em tese já conhece, mas vamos pedir a sua aprovação. E Só no que notícia consiste? boa, hein? Só notícia Nós vamos fazer, porque a Guarda Municipal tem, digamos, 3 veículos na Restinga, 2 no Partenon, 3 em Petrópolis, 2 lá perto do Iguatemi, enfim, distribuído em várias regiões da cidade. E nós queremos dar uma ostensividade da Guarda, porque
a sensação de segurança para as pessoas, tem que transmitir ela isso. significa a sensação de insegurança para o criminoso, ou para o violento, ou para o pretendido delinquente. Então, se ele vê um carro da guarda, ou se ele vê um aparato de segurança, não, vou vir amanhã, porque hoje não dá, os caras estão aí. E no outro dia ele volta lá, hoje não dá porque estão de novo aqui. Então, nós vamos trabalhar, primeiro, dar uma ostensividade para a guarda municipal no centro. Vamos trabalhar com aquelas câmeras azuis que eu mostrei ali. Nós vamos cercar eletronicamente todo o centro de Porto Alegre. Então, onde você andar no centro, você está sendo filmado. E por que aquela luzinha azul que eu mostrei ali? Sim, sim. Para quem pensar em cometer um crime... Olha, olha lá, tem câmera. Lá tem câmera. Ali também. Não é lugar, não é ambiente. Então não tem que esconder a câmera, não. Tem que ter visibilidade. Assim, aqui que tem aquela foto ali, é como fica, é uma praça em Novo Hamburgo. E nós já estamos começando a instalar aqui em Porto Alegre, ali na frente do mercado, ali no Largo Guilherme Pérez, acho que já está, na frente da prefeitura, acho que na Borges, enfim, vamos instalar algumas. E apareceu um totem, não sei se vocês viram ali da segurança. Sim. Nós vamos instalar também 3 totens. Eu não sei se esse aí. Esse aí, tá aí. Não é exatamente esse. Esse aí que nós instalamos na frente da Secretaria de Segurança, quando eu estava na Secretaria. Mas o que é isso? Não é exatamente isso, é um pouco diferente. Em cima ali fica a luzinha azul, isso aqui tem 3 metros de altura. Ali naquela parte cinza tem um microfone ali. E embaixo da parte azul tá a câmera, que ela é 360 graus e ela visualiza até 2.000 metros. E ela foca, ela pega uma placa de um carro a 2.000 metros. E em cima ali, para ter uma coisa redondinha ali naquela... Em cima do 190, um pouco para cima, aquilo ali é um aparelho de som. Uma cinta, uma cinta. Mas tem uma coisa redonda ali. Sim. Aquilo ali é um alto-falante. É um microfone. Não é para falar. Para falar para fora. Sim. Então, a pessoa do comando de controle, sim, que fica visualizando as câmeras, ele pode falar ali, entendeu? Ele fala e a voz dele sai aí 50 metros, 30 metros. Então, ele está vendo alguém cometendo. Olha aqui, ó. Você que está com a camisa roxa aí, você está sendo filmado e já está sendo acionado aqui a guarda para... Então, tem esse aspecto também. Esse alerta aí. E na parte de baixo ali tem uma coisinha vermelha, bem embaixo. Sim. Aquilo ali qualquer cidadão pode falar ali, entendeu? Chega ali e liga direto para o centro. Sim. E diz assim, olha... Ele manifesta alguma coisa. Está tendo um assalto aqui do lado, olha, tem um problema ali. Vi a coisa séria aqui. Tá e aí aciona o sistema. Então, nós vamos instalar 3 em Porto Alegre, no centro histórico, experimentalmente, né? Enfim, então tem uma série de medidas que nós vamos tomar e o Centro Histórico de Porto Alegre, eu afirmo isso com absoluta convicção, em 3 meses vai ser o espaço mais seguro do Brasil. Então, quem quiser caminhar à noite em Porto Alegre, quem quiser ir no restaurante, secretário, enfim, aí o caminho. Vou dizer isso, a comunidade de Porto Alegre vai ajoelhar para essa gestão municipal, para o seu trabalho, por essa sua visão, porque realmente isso é tudo que o porto-alegrense sonha, poder ocupar o seu espaço, né, da sua cidade, do seu chão, onde ele paga tributos, onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele produz. Então, isso aí, eu vou lhe contar, sendo contemplado o cidadão, isso aí não se imagina, e isso possa e vai ser realidade. Oscar Ogair. Silvas, eu estava escutando a fala do secretário e realmente isso é um desejo muito antigo da população, né? E quando se melhora o espaço, hoje, por exemplo, com um espaço bastante danificado, pichado, tudo, é muito mais fácil a pessoa passar e jogar um papel no chão. Sim, porque já está assim, para mim não tem problema. Mas um pouco não faz mal. E quando o espaço é como reformar um banheiro de colégio. Quando o banheiro está todo estragado, o pessoal não respeita, picha, faz. Se põe um banheiro novo no colégio, aí motiva a cuidar daquilo, né? É a mesma coisa. E realmente o projeto é maravilhoso. É lindo, maravilhoso. Eu não sei, secretário, se também está previsto alguma coisa de reforço de iluminação, que isso para a segurança é muito importante também. Sim, né? Aliás, eu falei da segurança, falei da mobilidade urbana. A mobilidade urbana também é importante. Aliás, só falar um minutinho, já lhe falo sobre esse assunto. Não sei se vocês sabem, todos os ônibus de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, vão no centro histórico.
São 33 mil viagens por dia. Mas que E bárbaro. quando o ônibus de Viamão, de Sapucaia, Novo Hamburgo, seja de onde for, da Grande Porto Alegre, quando ele entra em Porto Alegre, ele não pode pegar passageiro. Isso é uma coisa incrível, né? Então ele passa ali pela Farrapos, aí tem uma parada de ônibus ali, tem 10 pessoas na chuva e não pode pegar, porque só o ônibus de Porto Alegre. É incompreensível que não haja uma integração do transporte coletivo de Porto Alegre com a região metropolitana. Isso é uma coisa absurda, não tem no mundo isso. Que regula, né? É a Metroplan, mas a Metroplan, enfim, agora vai fazer uma licitação, estamos conversando para tentar ver essa integração, mas o absurdo é que, por que lá atrás, quer dizer, nunca teve isso, entendeu? Nunca se O prefeito imaginou Melo isso. tem insistentemente conversado com o governo do estado, com o governador, nós tivemos uma reunião com a Metroplan, com o secretário Busato, um dia desses, exatamente para discutir essas questões. Então, eu estava falando segurança e mobilidade urbana, mas o doutor Algarve fez uma ponderação... Da iluminação. A iluminação. Tem dois tipos de iluminação. Iluminação pública, propriamente dita, e iluminação cênica, que é... Você pega o mercado público e dá um trato, pega um prédio histórico, arquitetonicamente valioso, e dá um trato, pega uma igreja, enfim. Então, já há uma concessão, e nós queremos que essa concessão, que ainda não começou na sua plenitude, ela comece pelo centro histórico. Porque a iluminação também tem a ver com a segurança pública. Muito, muito. Porque uma cidade iluminada Ela espanta é o uma bandido. cidade que induz a não violência. E uma cidade Estabelece escura, feia, ela induz a violência e o crime. Isto vale, o doutor Algarve falou isso, não é só para segurança. E não só para iluminação, vale para tudo, né? Porque Até pro cidadão o sentir ambiente melhor induz. no local, né? O ambiente induz. Eu sempre dizia lá em Santa Maria que o pessoal jogava o lixo no chão, né? Pega ali o pauzinho do picolé, pega o papelzinho. Aí eu digo, engraçado, quando vocês vão a Gramado, vocês andam 100 metros com o pauzinho do picolé e o papelzinho para largar no lixo. É verdade. Aqui vocês largam aqui na minha frente. Isto vale um pouco, porque isso é um pouco cultural, né? Um pouco sem da dúvida. mentalidade. É educação, né? Essa ideia de que a cidade ela é do prefeito, o prefeito que tem que cuidar. A cidade de todos nós, ela será tão melhor quanto cada um de nós dermos a nossa contribuição. Eu me lembro do meu pai, viu? Sim. Eu era criança e o meu pai tinha armazém lá em Santa Maria. Armazém antigamente era o mercado de hoje, né? O supermercado. Temos do armazém. Do armazém, né? Eu me lembro que era... Da Túlia, que pegava seco, o arroz, exatamente. o feijão, a secos farinha. e molhados, secos e molhados. artigos importados, E caderno, especiarias caderno. em geral, e a caderneta, e era crédito lá. Me dá meio pão aí. E aí o meu pai tinha 20 trabalhadores lá com ele. E eu me lembro que, às vezes eu ia, meu colégio ficava perto do armazém, então eu ia com meu pai. E sabe o que ele fazia? Ele chegava às 7h30, 7h15, por aí. Primeira coisa que ele fazia, ele pegava uma vassoura e varria a frente A calçada na frente do armazém. Todos os dias. Todos os dias. Essa cultura, ela se perdeu um pouco, entendeu? Essa ideia de pertencimento. A cidade me pertence, a cidade é minha, porque eu moro aqui, quero uma cidade... Não é esse negócio, não, votei nesse cara, eu pago imposto, ele que resolva, não. É todos nós, eu cuido. Eu tenho uma foto ali do lado da prefeitura, que eu mostrei ali. Se você, qualquer de vocês dois, for lá no Paço Municipal e caminhar no entorno, tá cheio de chiclete no chão, tá cheio de manchinha preta, gente que larga o chiclete ali, pisa em cima, vem o vento com areia, aquilo vai virando, fica preto. Aquilo ali é uma coisa horrorosa, entendeu? Quem é que tirou o chiclete ali? É verdade. Pessoas. Tá? Eu não E sei lixo no chão, e papel. Então esses cuidados são fundamentais. E eu também vivi os anos 70 do centro histórico. Minha primeira profissão foi ser ajudante de açougueiro, ali na Bento Martins, ali com a Andradas. E naquele tempo a gente cruzava com Josué Guimarães, com Mário Quintana. Sim. Iam no açougue comprar carne ali. Exatamente. Então, era uma época muito bonita, porque o pessoal ia ao centro e se vestia para ir ao centro. As mães levavam as crianças para comprar roupa. As famílias iam ao centro. Os cafés que tínhamos na
na Andradas ali. Então, isso tudo, vendo esse projeto, a gente começa a pensar que pode voltar um pouco disso, embora tenha passado muito tempo, né? Outras cidades, eu sempre cito o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma referência. É uma cidade belíssima, tem um centro histórico também muito bonito, mas o Rio de Janeiro se degradou muito. Ele virou um lixo, aquele centro do Rio de Janeiro, não é? Começar pelos governadores presos, né? Mas, afinal de contas, o centro histórico do Rio se degradou muito. A tal ponto que tu vai para o Rio, ou ia para o Rio, tu não quer ver o centro, ia lá para as praias, né? Praias. E eu ia ao Rio, gosto muito do Rio, eu ia só na confeitaria Colombo. É um lugar, hoje lá uma espaço referência. Muito bonito, né? Mas hoje, esses dias, ano passado, eu fui ao Rio e eu fui no centro. O centro está lindo. Eles desmancharam aquele viaduto na frente do cais. 90% do Carioca, o prefeito Baes, o atual prefeito e ex-prefeito, começou e contou que ele fez uma pesquisa, 90% da população contra ele, porque ele tinha desmanchado o viaduto. Aí, quando ele começou a remodelar o centro, que ele fez aquele Museu da Manhã, recuperou a Praça 15, fez o aquário, botou o VLT, uma série de mudanças no centro do Rio, aí 100% da população aplaudia, tanto que agora ele voltou para a prefeitura. Exatamente. E no Rio, que, olha, alguém se reeleger no Rio, dadas as circunstâncias históricas, é muito complicado. É verdade. Então, exatamente, o exemplo do Rio é fantástico. Eu ainda ontem falei com o encarregado, o chefe lá do que chama de Porto Maravilha. 1h30 nós ficamos conversando de forma virtual, e ele me contando que no Museu do Amanhã, no mês de fevereiro, 150 mil pessoas visitaram. Tudo é muito bonito, né? O aquário que ele também criou lá, 110 mil pessoas. Um aquário bem no centro do Rio. Beleza, que maravilha. 110 mil pessoas. Tem uma roda gigante que também ele montou, que eu nem sabia que tinha roda gigante, mas tem uma roda gigante lá, muito bonita, 80 mil pessoas. É do Grupo Gaúcho aqui, do Gramado Parques. De Gramado, ele até me deu o nome para falar com essas pessoas, pessoal de Gramado. Parques, Exatamente. Então, essas coisas icônicas assim, entendeu? Falta aqui no Centro Histórico de Porto Alegre atrativos, né? A Orla, por exemplo, se você vai no fim de semana da Orla, tem uma multidão na Orla. Tem uma multidão. E criou um caminho ali turístico, né? Até o Museu da Manhã tem várias umas feirinhas. Exatamente. E tudo, né? Então é possível, porque eu encontro muita gente quando mostra um pouco isso, o próprio prefeito Melo quando mostra, porque ele também é um entusiasmado, aí as pessoas dizem, mas quem é que essa promessa que vai acontecer? Mais um, entendeu? Há um ceticismo muito grande, há uma desconfiança que isso não vai acontecer. Então nós vamos começar demonstrando que é possível. Eu vou dar alguns exemplos que já estão em andamento. Primeiro, a Fonte Talaveira ali na frente do Paço. Vai ser reinaugurada, ou não é reinaugurada, vai ser revelada a sua mudança agora para o dia 27. Toda ela recuperada, com o apoio da Melnick e do Zafari, toda ela recuperada, nova iluminação, o chafariz da fonte funcionando, que é lindo, também ajardinado o seu entorno, com alguns bancos, uma iluminação bem forte. Então isso já vai acontecer. Segundo, logo nós vamos reabrir o mercado público, o prefeito Melo quer isso, é um compromisso de campanha. Ele dizia várias vezes, o segundo andar do mercado que ficou fechado. Uma lástima aquele E espaço agora fechado. nós temos estamos, enfim, caminhando, já está bem encaminhado, uma doação da pintura externa e interna do mercado público, porque o mercado público é um ícone, né? É uma referência, né, para o povo de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do Sul. Aquele Esqueletão, que é um prédio também ali no centro que eu mostrei, está há 70 anos, é uma ferida ali, né? Ele nem termina e nem desabre lá, né? Enfim, tira ele de cena. E também serve de local para ambulantes, mercadoria. Também. Depois muitas outras atividades ali que não são do pessoal que leva para os camelôs do centro. então, Mas já tiramos todo aquele pessoal ali. Isso é a Procuradoria do Município e a Secretaria de Desenvolvimento Social, aquele lá.
Quer dizer, tu nem termina, faz 70 anos que ele está ali, tu nem termina e nem... É um absurdo isso, é um absurdo. Nem desconstrói ele, né? Então agora nós estamos contratando a URGS para dar um laudo estrutural definitivo, ou vamos desmanchá-lo, ou vamos dar um jeito de concluí-lo. Como está, ele não fica. Até o fim do ano nós vamos ter essa decisão, acho que mais 3 meses. O projeto de TCC do meu filho, que é arquiteto, foi justamente a revitalização desse prédio. É isso. Um projeto muito bonito até. Mas olha, se tem esse projeto, se puder Eu vou lhe encaminhar. pedir para ele me encaminhar, porque claro que vai depender do laudo estrutural, porque se o laudo já não dá para fazer nada, isso aqui se é de risco. isso vai cair, bom, tem que demolir, né? Claro. Pelo menos Agora, um trecho dele. se ele puder ser utilizado, qual é a ideia aqui? Em tese, tem os proprietários, serão acionados para concluir a obra, que é quase inviável. Se não concluir, a prefeitura vai desapropriar, há uma dívida grande do IPTU dos proprietários, e aí a prefeitura vai entregar para alguém lá, claro, com o processo licitatório e tal, para dar um destino ao prédio. Não pode ficar como está. Quer dizer, nem demolição e nem conclusão. Então isso não dá. Então eu estou falando do que nós estamos trabalhando. O muro da Mauá, enquanto não tem uma solução definitiva, nós vamos embelezar aquilo ali. Até o fim deste mês, nós vamos receber propostas enfim, dar um destino de embelezamento daquela parte, se é que é possível, no muro, né? Mas isso em troca de publicidade. Mas isso sem mexer na altura, secretário? Por enquanto, sem mexer na altura, porque, na verdade, nós estamos trabalhando... Porque a questão do muro, pessoas só falam do muro, mas, na verdade, é um conjunto ali que tem que considerar como uma unidade. É o rio, o cais, o muro e o centro histórico. Não adianta tirar o muro, por hipótese, e deixar o cais como está, porque o cais ali é um espaço nobre. Também não adianta deixar o muro e tentar recuperar o cais, porque a viabilidade econômica daquele espaço com o muro é muito menor do que sem o muro. Então, também não adianta recuperar o cais, tirar o muro e deixar o centro histórico sujo, mal cuidado, mal iluminado, sem atrativos. Então, como o cais é do governo do Estado, o governo do Estado contratou o BNDES para fazer uma modelagem relativamente ao que fazer no futuro. Então, nós estamos, enfim, participando no sentido de envolver a Prefeitura e a comunidade de Porto Alegre nesse assunto que é do seu interesse. Embora a condução seja do governo do Estado, porque o espaço ali é do governo do Estado. Sim. Mas eu acho, viu, agora foi inaugurado ontem, está por ser inaugurado, o Embarcadero. Embarcadero, entrou em atividade. Eu estive lá semana passada, quinta ou sexta, antes da inauguração, eu fiquei encantado. Tá bonito demais. Agora, eu disse para o proprietário, tu vai ter que botar a polícia na entrada, vai dar uma multidão aqui. Está ali a beleza daquele espaço e debruçado no rio. No rio, É muito, muito bonito. Aí eu disse para ele, mas tem um outro significado extremamente positivo, porque quem vem aqui vai olhar todo esse cais abandonado, caindo aos pedaços, mas potencialmente maravilhoso. Pois é. Porque quando tu olha a feiura, bom, se tu tiver aí uma alma de artista, enfim, se tiver uma boa imaginação, tu fica olhando o quanto isso poderia ser bonito, entendeu? Inverter então, o embarcadero vai gerar uma pressão social tão grande sobre o governo do Estado e vai ter que ter uma destinação. Então, os dias do cais abandonado acabaram, pode escrever, não vai um ano que vai ter uma solução para aquilo ali. Exatamente porque as pessoas, quem tem menos de 50 anos, 50 e poucos anos, não conhece o cais. Não conhece o cais. E nem conhece o Rio Olhando. A nossa geração ainda conhece alguma coisa mais. Exatamente. Então, quando as pessoas perceberem o quanto aquele cais é bonito, potencialmente bonito, a pressão social sobre os governos vai ser tão grande e é inevitável que nós vamos ter logo, logo um cais recuperado, um muro reestruturado, porque o importante é o seguinte, ninguém é contra a proteção da cidade contra cheias. Mas quando foi feito o muro há 60 anos atrás, provavelmente fosse só essa possibilidade. Exatamente. Só tinha, bom. Agora, tem outras experiências em todo mundo de proteção contra cheias que não é um muro. Não é esse trambolho feio que tem ali, não. Eu tenho fotos
A cidade de Praga, tem várias cidades da Europa que tem proteção contra a cheia, mas é uma coisa móvel, porque a cheia não vem do dia para a noite, né? É claro. Começa... A cheia de 41 que o pessoal fala, ela durou 25 dias, enchendo, e choveu mais em 25 dias do que o dobro do previsto no ano inteiro. E ainda mais teve o vento sul, que represava a água. Então, e naquela época não tinha os recursos das barragens que hoje tem. Também para controlar também o nível dos rios. Bombeamento, etc. E tal. Então tem alternativas. Importante é a decisão política de mudar essa realidade. A famosa vontade política. Bom, vamos falar dos nossos anunciantes aqui, minha gente. Vamos falar do CIMER. O CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, está comemorando hoje, 20 de maio, 90 anos. Quase um século. Ele faz a defesa da atividade médica, do profissional médico, né? De extrema importância. 90 anos, minha gente, é uma data. O CIMERS completa 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos, condições de trabalho, segurança, valorização e saúde aos profissionais. A história do CIMERS é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. CIMERS 90 anos. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Em nome do presidente Marcelo Matias, eu cumprimento todos que compõem a diretoria do CIMERS, tá? E seus colaboradores. E todos os médicos, evidentemente, né, sindicalizados, que pertencem ao CIMERS, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, comemorando 90 anos. Vamos falar da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. Então dá uma olhada aí na mensagem da CDL para você aí, olha, em termos de tributos, CDL, vai ter aí a nossa logomarca, tá aí, CDL Porto Alegre. Olha aqui, ó. Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Você já pensou nisso aí? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de crédito, ideais para todos os tipos de negócios, qualquer tipo de atividade, ok? Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse cdlpua.com.br, tá? E também ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Então, olha só o que faz a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, na proteção do seu negócio, especialmente para você receber dívidas em atraso. Te liga, entra em contato, cdlpoa.com.br, vai resolver isso aí, vai botar todo esse valor no seu bolso, no seu negócio, tá bom? Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100. Lá em São Paulo, o 11 23 48 4000. O site auxiliadorapredial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Carteira de aluguéis, espetacular, é com a Auxiliadora Predial, porque se diz exatamente isso. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, portanto, 100% natural. Laranja, uva, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos falar agora do Complexo Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, 51 anos, no coração dos gaúchos, né? A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, tá bom? Melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Olha aqui, ambientes climatizados e também ao ar livre, comandada lá pelo empresário Elson Furini. A teleentrega segue bombando também no Barranco e no Barranquinho. Lá no Barranco, o telefone é o 51 3331 6172. No Barranquinho, ali com o comando do Léo Piscine, é o 51 30 28 23 00. Então te liga, tá aí o time do Léo Piscine, e aí então te liga que Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, melhor chopp, melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. E vamos falar então agora, sabe de quem? Da Elevato. Elevato que tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas
conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones, o da Matriz, o 51 31 03 9493 e o geral 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Vamos adiante ainda, nós vamos falar agora, sabe de quem, minha gente? Do CIE, o CIE do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o Centro de Integração Empresa-Escola do Estado Gaúcho. É por toda a sua dimensão, sua gestão, né, sua estrutura física, a sua história, ele é referência no país. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Veja, assista a mensagem. Bom, eu vou pedir para a nossa técnica rodar ali mais uma mensagem, um VT da Elevato, mostrando toda a sua potencialidade. Dá uma olhada aí, esse é Elevato, 100%. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Vamos adiante, então? Vamos falar do CCG, Centro Clínico Gaúcho, que está aí estourando o Hospital Humaniza, um dos melhores hospitais do país, Mercosul aqui, do CCG Saúde, hein, minha gente? É um negócio fantástico. Em 30 anos de vida, comemorando agora, 30 anos, em 30 anos de vida, nós do CCG Saúde nunca paramos de investir no cuidado, sempre agregando pessoas que nos tornaram melhores a cada dia, pacientes, empresários, colaboradores e parceiros, unidos em um modelo de saúde mais inclusivo, de qualidade e bom para todos. Cuidando da saúde de quem conta com a gente, chegamos até aqui. E é assim que queremos construir o futuro. CCG Saúde, há 30 anos cuidando de gente de verdade como você. Eu, para dar muita explicação, e o nosso secretário Sérgio Archim falar bastante desse projeto intenso, maravilhoso, que é novo, é uma novidade para o Porto Alegrense, para nós gaúchos. Eu estou fazendo aqui a publicidade para dar espaço para o secretário e o próprio Oscar Algair conversar a respeito dessa matéria tão importante, que eu estou fazendo um programa exclusivo com esse projeto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, governo Sebastião Melo, com a figura ímpar do secretário César Archim. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é centenária, tem sua sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Se você não tem um plano de previdência complementar, alô, chefe de família, está no risco, perdeu a vaga de trabalho, enfermidade no seio familiar, e aí, busca onde? Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Agora vamos falar, sabe de quem? Do Velejo no Guaíba. Isso é outra coisa fantástica, secretário. O senhor dá uma olhada no filme que nós vamos passar aqui do Velejo no Guaíba. É um sorteio ainda do mês de maio, mês das mães, sorteio Dia das Mães. Velejo no Guaíba e Swan Hotel em parceria para aproveitar o convívio com sua mãe ao máximo. É o mês das mães, o mês de maio. Já pensou em passar a noite numa suíte do Swan Hotel, almoçar lá e depois curtir um super passeio de veleiro pelo Guaíba durante uma tarde? Aproveite que a hora é agora. É o presente mais original da sua mamãe na sua história de mãe. Os sorteios são 2 hospedagens no Swan de Porto Alegre, com café da manhã e almoço, bebidas não estão inclusas, e 2 passeios no Velejo no Guaíba, dias 26 e 27 de maio. Vai dormir no hotel com a tua mãe, acordam, tomam café, curtem o hotel, almoçam juntas e às 15 horas vão para o passeio velejando pelo Guaíba. Para participar,
olha aqui, ó, seguir as páginas @Velejo no Guaíba e @Suan Hotéis no Instagram. Curtir o post do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Telefones para maiores informações é com a Priscila Dávila, 51 999, está aí no seu monitor, 25 27 18 com a Priscila Dávila, 51 999 25 27 18. Esse é um passeio que a sua mãe grava na sua memória para o resto da vida. É sempre o almoço com a mãe, com os filhos, aquilo é muito bacana, mas esse aí, fazer um passeio desse aí e tal, é diferente, né? Muito, muito original, tá bom? Então tá, vamos adiante ainda, falando, sabe de quem agora? De Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, Vinhos do Mundo Importadora. Preços lá no assoalho, grandes rótulos, né, de vinhos, combos, né, de vinhos importantes, com descontos de 25%, 35%, 45%, parcelamento no cartão de crédito. Se a compra é encorpadinha, a empresa leva o produto na sua residência, no seu endereço corporativo, não cobra nada. É assim que funciona a Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Por isso que eu digo, olha aqui, ó, você faz um tour pela Europa sem sair de Porto Alegre. Você sabia que dá para curtir uma experiência única visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de Porto Alegre? É isso aí. Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe em uma loja, Vinhos do Mundo, e viva estas sensações. 3 lojas que se identificam pelo laranja com a logomarca Vinho, letras brancas. Todas as 3 lojas têm estacionamento e segurança e atendimento de gente altamente qualificada. Sabe tudo de vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen, acessórios para a sua adega, para o seu bar. Esta loja é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Pode abrir uma no Centro Histórico ali. Olha, Centro Histórico, vamos falar com a direção. Ali. Vamos falar com a direção. Uma boa ideia do secretário César Silva. É a minha loja preferida. Quando eu vou lá, eu cito o teu nome e já vem 3 atendentes. Eu tenho um prestígio na casa. Com desconto substancial. Tenho prestígio na casa. Vamos para a Alameda Alípio César, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. A mesma condição, estacionamento, segurança e atendimento singular. Aí viajamos ao bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Está aí, então, todas com a mesma, né, logotipia, sua marca laranja, né, que o cliente de longe já sabe onde é que está chegando, em Vinhos do Mundo Importador. E valorizam os prédios históricos ali. Históricos, prédios históricos, é assim que funciona. Vinhosdomundo.com.br, telefone 51 3012 8090. E aí nós vamos, para encerrar aqui mais ou menos, nós vamos falar agora, sabe de quem? De Paolo. Di Paolo cresce substancialmente, está em São Paulo bombando com esse visionário chamado Paulo Jeremia, que é a liderança do grupo Di Paolo, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, no Bolivar Laçador, é um negócio fantástico aquilo ali, né? E eu digo aqui também, sempre brincando, caçoando, que o Paulo Jeremia vai para Los Angeles, Hollywood, na próxima edição do... Pelo filmezinho dele, né? Exatamente. Ele vai estar no tapete vermelho, porque ele é artista também, além de um grande empresário. Então, olha aqui, o Di Paolo está de cara nova. A mudança na identidade visual reforça a ligação com a culinária da Serra Gaúcha. Comida autêntica, com essência artesanal, que mexe com sentidos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro da nona, feitos para saborear com a alma. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Agora assistimos, então, a uma mensagem, um filme do grupo Di Paolo, que é estrelado pelo próprio Paulo Jeremia. Vamos assistir. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No
Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Deputado, eu acho, né? Muito bem. Passamos aí aos nossos patrocinadores, né? Fizemos um bolo, assim dizendo, porque estamos aqui com o secretário César Schirmer e não podemos perder essa oportunidade de sabermos tantas coisas, maravilhas para a nossa cidade de Porto Alegre, a querida cidade de Porto Alegre, né? Como dizia o slogan do governo Jair Soares, quando governador, dizia uma coisa que mais ou menos o secretário César Schirmer disse, que cada um tem que fazer a sua parte. Dizia o slogan do governo, todo governo tem um slogan, né? O Rio Grande somos nós, faça a sua parte. Bonito. Muito né? bom. Exatamente. Então tá aí. Muito bem. Secretário, seguimos. Eu queria fazer Eu queria colocar... tem duas perguntas, uma que já entrou aqui, que é um telespectador pergunta. Eu queria saber do secretário César Schirmer, onde entra a iniciativa, onde está o recurso para essa modificação, se a iniciativa privada vai participar, será convidada, como é que funciona? Sem dúvida, porque muitas dessas ações serão recursos públicos. Porto Alegre está recuperando sua capacidade de endividamento. Nós temos condições de tomar recursos internacionais a juro bem baixo, e isso logo, mas também, fundamentalmente, essas ações, elas têm que ter um poder público, primeiro, que não atrapalhe, segundo, que seja indutor, estimulador e parceiro da iniciativa privada. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, se não tiver o apoio da comunidade, das pessoas, dos moradores do centro e dos empresários do centro, dos empresários do Rio Grande do Sul do Brasil que queiram investir, ali, bom, isso muda o perfil daquela região. Agora, se não tiver nem gente, nem atividades econômicas relevantes, nem atrativos culturais, gastronômicos, etc. e tal, bom, e tudo que nós estamos aqui falando, obviamente, cai por terra. Aliás, quando eu estava vendo ali alguns dos teus anunciantes, eu vi o Di Paolo e vi o Vinhos do Mundo e um primeiro que eu vi lá em Petrópolis. O Barranco? Não. Antes, o primeiro que apareceu ali é... o Armazém do Queijo? Não. Isso. Armazém do Queijo. Armazém do Queijo. Bom, todos os três pode muito bem... São bem-vindos. Pode muito bem encontrar um espaço lá. É verdade. Uma casa antiga, lá está cheio, no centro está cheio de prédios lindos, né? Recuperáveis e ainda tem isenção de todos os impostos e taxas do município. Logo, logo nós vamos mandar para a Câmara de Vereadores isso. Então a iniciativa privada é fundamental. Sem ela, nada que nós estamos conversando aqui vai acontecer. Vai evoluir. Silva disse, essa parte que o secretário citou aí, às vezes ter um prédio no centro, dependendo da legislação, é uma penalidade para quem tem. Exatamente. É um estorvo, às vezes, ter um prédio. Às vezes são famílias que já estão no espólio, discutindo a propriedade do prédio e tudo, mas se existe uma legislação que incentiva, através, no mínimo, de isenção de impostos, isso já vai ser visto pelos empresários ou por outras atividades comerciais com outros olhos, né? E isso é muito importante. E eu acredito que esse projeto, eu tive a oportunidade de olhar o projeto mais detalhadamente, ele envolve uma gama maior de benefícios que não seria praticamente uma mudança de plano diretor, mas sim uma melhoria do centro. Eu acho que está sendo encarado dessa maneira, não é, secretário? Sim. São duas coisas. Primeiro, porque quando eu estou falando aqui muito em segurança, mobilidade urbana, mas na verdade isso é uma visão abrangente. É como se você esteja acima do centro e vendo todas as questões que envolvem aquela comunidade. Então, obviamente que não é só segurança e nem mobilidade urbana. Se envolve todas as ações e atividades que envolvem o poder público e também a iniciativa privada. Então, segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, cultura, turismo, iluminação pública, limpeza urbana, calçadas,
enfim, a fiação, todas as questões que de uma forma ou de outra interferem no centro. Nós examinamos, viu, olhando para trás, por que outras iniciativas nessa direção não foram tão exitosas quanto poderiam ter sido, ou quanto se esperava que fossem. Houve um problema de governança. Por quê? Como a prefeitura tem muitas secretarias, cada um fazia a sua parte e não conversava com as outras. Então agora já tratamos com o prefeito Melo e foi decisão... Tem que haver uma sintonia, uma empatia. Foi decisão dele. Então, qual é? A coordenação, o planejamento é centralizado, fica na minha secretaria. Mas a operação, a execução é descentralizada. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, um exemplo bem superficial. Digamos que na Avenida Júlio de Castilhos ou na Rua da Praia, enfim, qualquer via do centro histórico, precisamos cuidar da rua. Tem um problema na rua lá, ou buraco, ou tem que asfaltar, isso, aquilo. Vai ter lá a secretaria que cuida disso. Mas, já que vai haver uma intervenção do poder público naquela região, é preciso que também a secretaria que cuida das calçadas, a outra que cuida da iluminação pública, a outra que cuida de segurança, a outra que cuida, enfim, da estética do espaço público, ajam de forma coletiva. Agora mesmo, tem uma experiência interessante, tem um espaço ali na Rua da Praia, Borges, no entorno ali desse centro, são 4 ruas, Marechal Floriano, se não me falha a memória, são 4. Vai haver uma ação da prefeitura de recuperação de algumas quadras destas ruas. Então nós já estamos preparando para fazer a licitação, etc, etc. E aí eu tomei conhecimento que o DEMAI, que é o Departamento de Água e Esgoto, na mesma região, vai fazer, já licitou, já logo vai começar a obra, alguma coisa relativamente a esgoto, enfim, vai mexer ali na estrutura de água e de esgoto. Aí eu até disse, bom, vai acontecer o seguinte, nós vamos arrumar ali a rua, enfim, cuidar da rua, e logo depois vai vir o DEMAI atrás, vai furar tudo de novo para botar o esgoto, enfim, para arrumar o que tem que fazer relativamente ao saneamento. Então isso é desarticulação, entendeu? Por isso que precisa uma coordenação e um planejamento centralizado. Porque senão cada um faz o que quer e vira um samba do crioulo doido. Então, amanhã nós vamos ter uma reunião de vários secretários e vários órgãos da administração indireta com o prefeito. Vamos exatamente criar um grupo de trabalho de todas as secretarias e órgãos do governo que vai reunir uma vez por mês, definir metas, definir o planejamento, o que cada um vai fazer, em qual espaço urbano. E não adianta querer abraçar o mundo, não. Vamos começar, vamos pegar esse espaço aqui e aqui que nós vamos intervir, depois vamos mais adiante, agora vamos fazer isso, e todos juntos na mesma direção. Bom, o que porque isso vai aqui... significar a possibilidade de êxito. Perfeito. O que estão dizendo aqui, a maior parte da comunidade que se comunica aqui com o nosso programa, com o nosso WhatsApp, maravilha o que diz César Schirmer, mas o meu pavor é muro da Mauá e esqueletão. Mas você está no projeto para acertar o passo. O esqueletão já disse, 90 dias, 120 dias, nós vamos ter a solução definitiva. E o muro vai também com o tempo. Demolir ou revitalizar. Concluir a obra. E o muro, viu, eu estou com uma visão muito entusiasmada. Eu não quero vender ilusões no meu papel, mas eu acho que uma ideia forte, uma ideia força, ela quando amadurece, ela é irresistível. Há uma convicção plena, e eu sinto isso aqui, essa é uma conversando com as pessoas, que é o seguinte, não dá mais aquele muro. Aquele muro impede as questões relativas a uma recuperação, revitalização do centro e do cais. Ele tirou a imagem natural da cidade. Né? Então, eu tenho conversado muito lá com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal. Eu achei que ia ter uma resistência muito grande nesse assunto. E, na verdade, viu, o que tem que ficar claro, primeiro, nós somos a favor da proteção da cidade. Sem dúvida. Contra cheias. Sem dúvida. Isso é fundamental. Isso é uma coisa. Outra coisa é, isto obriga a ter aquele muro? Não. Então, uma coisa é proteção, somos todos a favor. Outra coisa é o muro. Ele pode ser substituído, ele pode se cortar, ele tem 1,10 m,
e eventualmente por um sistema de cavaletes que você vai implantando, se houver a possibilidade da chuva. Enfim, tem 1000 alternativas e nós estamos buscando essas alternativas e eu estou absolutamente convencido que elas virão. Sim. Elas virão. E a outra coisa é o trem. Já falei antes, a possibilidade de fazer subterrâneo, só que eu acho que é muito caro. Tem um complicador, que ele é sol freático, muito superficial, e água, etc. e tal. Do rio, Isso vai ter um custo, né? Ainda ontem, falando lá no Rio de Janeiro, lá eles demoliram o viaduto e fizeram um túnel. Só que do lado da Baía da Guanabara. Então há um problema de infiltração de água. E aí o presidente lá da Porto Maravilha me disse, olha, nós temos um custo de 1.500.000 por mês só para fazer uma drenagem constante. E quando a bomba lá estraga, é um problema. Então a ideia que nós estamos evoluindo é para encapsular, é para, enfim, enquadrar ali a linha do trem e em cima fazer aquilo que eu disse antes, fazer um parque, ali tem uns 12 a 15 metros de largura. E da rodoviária até a Estação Mercado tem mais ou menos 1.250 metros. Então é um espaço razoável. E lá de cima você vê o rio, porque poucas cidades do mundo têm um rio como esse aí. Quer dizer, Porto Alegre é uma cidade privilegiadíssima. Com esse manancial de água, né? Isso é uma beleza. Manifestação aqui, secretário. Há 40 anos, quando eu vim para Porto Alegre, o rio estava escondido, porque não tinha aquela avenida da Orla, não tinha nada. Exatamente. E o cais fechado. Exatamente. Temos aqui Paulo Olímpio de Souza. Grande figura. Grande figura. Advogado criminalista. Querido amigo. Pertence à nossa bancada. Parabéns, Silvas, pelo programa e pelo convidado Schirmer e pelo projeto que ele está apresentando. Como munícipe, frequentador e trabalhador do Centro Histórico, estou aplaudindo de pé. Pela experiência e competência do secretário Schirmer, esse projeto será levado a termo. Forte abraço no ilustre convidado e no Algar que ilustra a apresentação. Achei que ele tinha esquecido de mim, Silva. Achei que ele tinha esquecido de mim. Não, mas ninguém esquece de Oscar Algar. Sabe, secretário? Paulo é um amigo muito querido, um abração, Paulo. Mas, Silva, o que chama a atenção é o seguinte, não é rasgar seda nem nada. É um governo no primeiro semestre já está apresentando um projeto desse tamanho. Que normalmente são 4 anos de governo. Olha que está nessa largada. A gente está acostumado que passam 3 anos e aí começam as coisas a acontecer. E aqui a gente está vendo o contrário. Já está uma vontade política de que a coisa aconteça um pouco antes, né? Perfeito. Eu esqueci de falar. Quando eu falo segurança, eu falo não é só segurança estrito sensu. Eu falo também fiscalização de posturas. Eu vou dar alguns exemplos do que eu estou querendo dizer. Nós vamos fazer um mobiliário urbano totalmente novo para o centro, específico para o centro. Então, lixeiras diferenciadas em abundância, floreiras diferenciadas, abrigos de ônibus diferenciados, luminárias, enfim, abrigos de ônibus, várias questões, bancos de praça, várias questões que são relevantes e que precisam ter um olhar diferente para o centro histórico. E mais, nós vamos, em 90 dias, eu afirmo aqui a vocês, estou aqui fazendo uma afirmação, toda essa pichação do centro e toda essa colação de cartaz do centro, ela vai acabar. Graças a Deus. Vai acabar, e nós vamos começar responsabilizando, porque antigamente, quando alguém colocava um cartaz, normalmente era um cartaz anônimo. Era alguém falando mal de um político, uma propaganda eleitoral contra alguém, sei lá. Agora, eu tenho andado no centro tirando fotografia, eu tenho aqui no meu celular, posso até mostrar depois, todas as coisas, os cartazes colados no centro, eles têm nome e endereço. É a empresa tal, a instituição tal, o telefone tal. Tem um cartaz que eu tenho fotografia, não vou dizer o nome da empresa, mas está lá, empresa XX, telefone tal. Empresa XX, é o mesmo nome, repetido, não vou dizer qual é o nome da empresa. E ali diz, empresa XX, cartazes, telefone tal. O que ela está dizendo? Olha, se quiserem colocar cartaz aqui no centro, me procurem. Me procurem que eu estou... Um pouquinho. Antigamente era anônimo, entendeu? Agora perderam a vergonha. Então, nós vamos primeiro advertir, alertar. Olha, não faço mais isso, vamos tirar esses cartazes. E
vão mexer no bolsinho, né? Totalmente pichada. Isso é um prédio público, né? Só que é o prédio da Previdência Social. Esse aqui, ó. Tem um outro do DEMAI também ali. Tem um outro do DEMAI, do DEP também, todo... Não, vamos começar pelo... Nós temos o levantamento de todos os prédios públicos federais e estaduais aqui no centro de Porto Alegre. Vamos ter que começar a dar o exemplo, né? Primeiro o poder público. Secretário, é visível que esse projeto já está numa fase bem adiantada. Sim. Um trabalho muito bom aí. Eu vi que tem uma equipe toda que participa do trabalho aí, de arquitetos da prefeitura e tudo, pessoas que conhecem bem a cidade. O que teria ainda para esse projeto, tipo, botar a primeira pedra? Tem a Câmara Municipal, que é a última que analisa. Sim, algumas coisas dependem de lei. Por exemplo, aquele projeto que eu falei de isenção de impostos, depende de lei. A outra coisa que depende de lei é o plano diretor, que logo vai ser encaminhado para a Câmara. O plano diretor traz inovações, porque o centro histórico é um bairro totalmente diferente de qualquer outro espaço urbano de Porto Alegre, qualquer outro bairro de Porto Alegre. Então tem que dar um tratamento diferenciado do ponto de vista do regime urbanístico para o centro de Porto Alegre, para o centro histórico. Não é nem centro, é o centro histórico, que é menor do que convencionalmente se chama de centro. Então, também depende da lei. Agora, o resto, quase a totalidade, depende sim de decisão, de organização, de planejamento, de cooperação dentro do governo e também da participação da comunidade, aquilo que eu falei de pertencimento. Nós vamos abrir dois canais, a Procepa já está estudando dois canais de participação. Um primeiro, tudo via internet, enfim, virtual. O primeiro é para pessoas que tenham qualificação específica. Um engenheiro, um urbanista, um arquiteto, um paisagista, alguém que entenda de questões específicas do ponto de vista técnico, né? E que queira dar uma sugestão. Então ele entra ali, dá uma sugestão, e eu tenho conversado com muita gente que se dispõe a colaborar gratuitamente, dar ideias, ajudar a viabilizar. E um outro espaço de participação que é livre, para quem quiser, seja morador de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre, seja empresário do centro, seja um porto-alegrense que mora em Londres e que adora Porto Alegre, que vê uma coisa bonita lá. E já, quem sabe vocês podem fazer isso aí em Porto Alegre, manda a ideia e também crítica. Enfim, é um espaço de livre manifestação na convicção de que quem participa se compromete. Nós não queremos uma coisa fechada, acabada, pronta, imutável, não. Esse é um projeto, ele é flexível, ele é suscetível de mudanças, ele é aberto à colaboração, à participação de quem quer que seja. Então não é um projeto fechado, aqui ninguém mete o bico, ao contrário. Ele não é hermético, ele é totalmente aberto e é fundamental, e eu repito, que haja a efetiva participação. Primeiro, das pessoas que moram no centro, segundo, das pessoas que trabalham no centro e terceiro, de quem tem atividade econômica no centro. Então esse tripé é fundamental. A parceria junto da prefeitura com a comunidade. E paralelo a isso, eu já falei, vamos levar o Di Paolo e o Vinhos do Mundo e o Armazém do Queijo. O Armazém do Queijo lá para o centro de Porto Alegre. Porque se nós começar a trazer mais gente para o centro e adensando, porque tem cento e tantos prédios desocupados no centro de Porto Alegre. Tem outros que estão parcialmente ocupados. Tem prédios de salas, por exemplo, que tem metade das salas vazias. Então, uma das coisas do plano diretor que a gente está pensando mudar, não é da minha secretaria, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, é o seguinte, se você tem um prédio de salas e você quiser transformar esse prédio num prédio de pequenos apartamentos, hoje a lei proíbe, mas pelo plano diretor que nós queremos propor, isso vai ser permitido. Que legal. Então, essa é uma reconversão da destinação do prédio, entendeu? Inverter a destinação do prédio. Tem uma outra ideia sobre prédios que eventualmente estejam se deteriorando. Digamos, um pequeno edifício de 4 andares, 5 andares, antigo, mas sem valor arquitetônico, sem valor histórico, etc. Bom,
Hoje, se você desmanchar aquele prédio e quiser fazer uma construção, bom, vai ter o recuo frontal, recuo lateral, não sei o quê. Bom, o terreno ali vai ficar um terreno de 5x5, entendeu? Então, a ideia é que esse tipo de prédio, ele tenha o mesmo regime urbanístico que teve lá atrás quando ele foi construído. Então, ele pode ser desmanchado e ali ser construído um outro prédio. Um acerto do gabarito. Exatamente. Então, tem uma série de ideias que é também para estimular o adensamento do centro, a volta de pessoas que moravam no centro e que deixaram de morar. Eu sou um deles. Eu morei na Andrade, depois morei na Duque, e depois fui morar na Vila Assunção, e depois na Vila Conceição. E agora eu aluguei lá minha casa, eu e minha mulher, e estamos ali no Bonfim, e eu estou louco para me mudar para o centro. Quero dar um exemplo, né? Alguém tem que acreditar no que eu estou falando aqui. Ninguém é melhor do que eu mesmo, né? Bancada de peso. Secretário dando um show de competência. Quem diz é a economista Simone Magalhães, cumprimentando a presença de Oscar Algair na bancada. A Simone é nossa parceira aqui, né? Então tá. Minha gente, vamos falar do Zafre. Olha que a vida acontece quando a gente se encontra. E é verdade, vamos nos encontrar cada vez mais quando essa pandemia se mandar, né? Nos abandonar, pelo amor de Deus, a Covid-19. Então, campanha institucional do Grupo Zafre, 86 anos, sempre com mensagens lindas, maravilhosas, à sua comunidade de clientes fidelizados e toda a comunidade rio-grandense, né? Assim funciona o Grupo Zafre, 86 anos, Hiper Zafre Bourbon, Supermercado Zafre. A vida acontece quando a gente se encontra. Olha aí. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Outra mensagem aqui da advogada Lisiane Bernardes diz o seguinte: eu, enquanto proprietária de imóveis situados no centro histórico, inclusive meu escritório, é uma advogada, fiquei muito contente de saber sobre o projeto de revitalização do centro histórico. Parabéns e sucesso ao secretário César Schirmer. E meu cumprimento ao senhor por proporcionar aos seus telespectadores, um programa com conteúdo relevante e de elevada qualidade, sempre com convidados e comentaristas bem informados e de renome. Parabéns. Obrigado. Lisiane Bernardes, figura ímpar, grande advogada. Então, secretário, é isso aí. Pessoal sintonizado com a sua proposta, evidentemente, porque esse é um sonho de consumo do porto-alegrense. Né? A proposta não é minha, é do prefeito. Não, mas é quem está desenvolvendo tudo bem. O prefeito está. Sou o operador. Mas eu me lembro que ainda porque o secretário também é vereador, eleito em Porto Alegre, evidentemente. E quando eu conversava com César Schirmer, antes das eleições, nas suas caminhadas na campanha, ele dizia: eu quero, se eleito, propor uma revitalização do centro de Porto Alegre. E falava, inclusive, muito no Muro da Mauá. Tem vários vídeos lá que eu gravei. É verdade. No centro de Porto Alegre, com o centro atrás, dizendo: olha isso aqui. Isso aqui não pode continuar. É verdade. É verdade. Sim, a partir de amanhã a cobrança vai começar forte em cima do secretário. Não, me dei em 90 dias. É um canhão de me dei em 90 dias, mas nós vamos realmente transformar essa realidade. O prefeito Melo está determinado, eu também, a equipe toda do governo e, obviamente, que toda a comunidade de Porto Alegre vai nos ajudar nessa direção. Eu diria que algum aconselhamento, diríamos, porque o Oscar Algair, para que o secretário César Schirmer entenda, é um dos empresários da construção civil mais ativos e atuantes do Estado, né? Conheço, e o Oscar Algair um prazer estar aqui ao seu lado. Campeão em construção de lojas, supermercados, boutiques, galeterias, restaurantes, lojas de joalherias, farmácias, o que vier pela frente, a empresa Algair Engenharia é top de linha. Então, algum aconselhamento pode se pedir para Oscar Algair também. Não, eu não teria como dar um aconselhamento para uma pessoa tão experiente como o mas às vezes não é um engenheiro, às vezes pode dar uma dica, porque não? Silva, pode dar uma dica, porque não? Secretário, mais um pouquinho de... Obrigado. Me gratifica muito estar dividindo a bancada com o secretário, porque eu penso com a cabeça dos meus clientes, que são lojistas, e tudo que eles querem é ter condições para trabalhar.
Veja, a gente vê a luta do Paulo Cruz, né? Uma luta diária para poder Presidente do Sindilógico. harmonizar a questão da pandemia com a atividade econômica. Né? O prefeito Melo também entrou com essa ideia. É verdade. Foi muito bom. O prefeito não entrou radicalmente por um ou outro, ele está equilibrando a atividade econômica com os protocolos, né, que são necessários. Mas eu não teria nada porque realmente o secretário, a pessoa certa aí, experiente, já foi gestor municipal, isso sabe as dificuldades de um mecanismo que é uma cidade, tudo que envolve uma comunidade, né? E eu acho que eu saio bem satisfeito aqui desse programa e já muito esperançoso de termos um centro revitalizado e de melhor convivência para todos os porto-alegrenses, né? Sabe que essa semana eu tive uma reunião propiciada pelo Paulo Cruz, lá no Sindilógias, e com mais de 22 empresários, a diretoria, muito interessante. Eu expus todo o projeto. Depois tive uma reunião com a Associação dos Restaurantes do Centro, ontem, e ontem à noite tive uma reunião com o pessoal do Orçamento Participativo do Centro, e já tenho marcado uma reunião com a Associação dos Moradores do Centro. E acho que esse trabalho de ouvir, de mostrar, e de mobilizar, de entusiasmar as pessoas, eu acho que é importante, né? Porque não adianta ter um projeto que, por mais interessante que seja, usando uma frase melhor talvez, sonho que se sonha sozinho é fantasia, né? E sonho que se sonha com os outros vira realidade. Então, eu sempre insisto, não é uma coisa minha, do prefeito, ou do urbanista, do arquiteto, por mais talentoso que esse ou aquele seja, isso é um projeto da cidade, um projeto dos moradores do centro, um projeto que tem que envolver a cooperação, a colaboração de cada um nas pequenas coisas. O que é pequena coisa? Não jogar lixo no chão. É verdade. Isso é uma contribuição incrível. Entendeu? Se todo mundo tiver essa percepção, essa compreensão, bom, já está dando uma grande ajuda. Agora o outro eu vou pegar esse prédio aqui abandonado, caindo aos pedaços, vou reformar e vou botar aqui uma atividade econômica relevante qualquer que vai atrair gente. Então, é interessante isso aí tudo. Eu estou muito entusiasmado, feliz da vida. E eu não gosto de trabalhar em coisas que eu não acredito, entendeu? Então isso está juntando a minha vontade de trabalhar e gostar de trabalhar, sempre gostei, com uma proposta muito, muito interessante. Sem dúvida. Outra mensagem importante aqui para o secretário. Show de programa, show de programa. Cumprimentos ao secretário Sérgio Archimes. Vamos voltar a ter orgulho da nossa cidade. Quem fala aqui é o Bajares Forja. Obrigado. Advogado. Muito bem. Coisa boa. Sabe que eu conto uma passagem, um pouco hilariante, mas vou contar aqui, né? Já que vamos fazer um espaço aqui de diletância aqui, de humor. Eu, quando morei em Porto Alegre, há muitos anos atrás, morei, fui para Brasília, voltei. Desculpe, secretário. Abraço a um grande colorado dos Calargaia. Não, já não. Ah, bom. Vamos ver o resultado do jogo. Já começou a dividir a bancada aqui. Mas quando eu vim para Porto Alegre a primeira vez, eu era namorada da minha mulher, atual mulher, a mesma namorada de 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. E aí eu quis conversar com ela, enfim, para convidá-la para casar comigo. Isso foi 40 e poucos anos atrás. E aí, para ver a diferença, vou levar num restaurante aqui, gabarito e tal. Onde eu levei? Na Praça Otávio Rocha tinha um restaurante chamado Napoleão, te lembra? Napoleão, a subida ali. Subida ali. Subidinha que ia para o Plazinha, para a igreja evangélica. Isso, ali, exatamente ali. Bom, fui lá, disse, olha... era top de linha. Vou levar num top de linha aqui para ver se essa mulher se sensibiliza com o meu convite para casar comigo. Aí eu pergunto, imagina se hoje alguém quisesse... Passar por ali? Passar por algum restaurante do centro. Até tem um que outro que sobreviveu. Mas o centro teve ótimos restaurantes, ao longo do tempo foram saindo, ou por segurança, por falta de cuidados urbanos, etc. e tal, entendeu? E o público desapareceu do centro. Então eu acho que essa visão de recuperação do centro não é só para as pessoas que vivem ali, não. Como ali é o centro administrativo de Porto Alegre do estado, 350 mil gaúchos
porto-alegrenses, da Grande Porto Alegre, do interior, vêm ao centro histórico de Porto Alegre por dia. Então, o Rio Grande, ultimamente, já há algumas décadas, vem muito de baixo astral, né? As coisas não dão certo, o estado não anda, enfim. Então, se nós começarmos a recuperar o centro, nós vamos também melhorar o astral do Rio Grande. Um prefeito do interior vem aqui, olha uma coisa interessante, vou fazer isso na minha cidade, é verdade, enfim. É verdade. Eu acho que é uma tarefa que tem uma dimensão muito maior do que num primeiro momento nós estamos imaginando, né? Além de tudo que nós estamos falando aqui, se nós conseguir recuperar o centro histórico, e eu estimo que assim aconteça, nós vamos começar a recuperar também a autoestima do gaúcho, que infelizmente, ultimamente lá tá baixa, né? Já há algum tempo. Vamos mostrar rapidamente aqui a capa do melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, chama-se Jornal do Comércio. Tá aí, esse é o jornal que não tem ideologias políticas, não prega no seu leitor, no seu assinante, está compreendendo? Aí funciona a notícia com transparência absoluta. É um jornal reto, transparência sob todos os ângulos. Seus colunistas, editores, jornalistas, etc. e tal, a filosofia da empresa, comandada pelo empresário Mércio Tumeleiro, é esta, exatamente esta. Um jornal que tem na sua essência economia e negócios, mas tem todas as editorias, desde a área de atividades gastronômicas, né? Tem social, etc. e tal, esporte, né? Enfim, é um jornal absolutamente completo, um jornal transparente. Quase centenário, né? Tem quase 90 anos, tem o Jornal do Comércio. Me dá um minuto aqui para eu elogiar, não? Pois não, pois não. Você conhece aquele viaduto da rodoviária? Estava feio, mal cuidado, pichado, etc. e tal, incendiado embaixo e sem ajardinamento. Pois bem, agora o governo municipal, enfim, a Secretaria de Serviços Urbanos, pintou todo o viaduto, aquelas colunas, uma vai ser do Grêmio, outra vai ser do Inter, que vai embelezar aquilo ali, vai fazer uma obra de arte em cada uma delas. E na frente daquele prédio maravilhoso do Tumeleiro, tem aqueles já... Edifício ali. Aquele espaço, o edifício, ele tem aquele espaço ali, aquela área verde em torno do viaduto. O Tumeleiro, por isso que eu estou querendo elogiar, ele adotou aquele espaço, já está embelezando ali. E se passar na frente do Tumeleiro, olhar para o lado, tu vai ver que aquilo ali já está ficando lindo. Um brinco lindo, maravilhoso. É verdade. Então, quando eu falo participação da cidadania, o Tumeleiro já está dando um exemplo magnífico. Perfeito. Minha gente, vamos agradecer a presença do secretário César Schirmer no nosso programa, ok? É de vital importância aqui, secretário do Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, que apresentou esse projeto magnífico, que ninguém podia imaginar que um governo municipal liderado pelo prefeito Sebastião Melo, um secretário desse nível aqui, um político desse estilo, dessa dimensão, realizador de projetos de gestão pública, né? Grande político, liso, cara limpa, César Schirmer. Os cumprimentos, secretário. E oxalá que muito breve, muitas vezes o senhor vai vir aqui falar dos desdobramentos desse projeto, mas oxalá um dia nós vamos comemorar nessa bancada a realização dessa maravilha que todos os gaúchos e porto-alegrenses especialmente esperam e almejam. Se Deus quiser, vamos trabalhar nessa direção. Obrigado a ti, Zé. Zé é um querido parceiro, um entusiasmado com Porto Alegre, está junto conosco nessa tarefa. E um cumprimento do Dr. Algair, um prazer estar aqui ao seu lado. Um abraço muito especial aos porto-alegrenses. E nos ajudem, não é ajudar pessoalmente este ou aquele, ajudar a esse esforço de recuperação, de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. Muito bem. Ok, Algair? É isso aí. Ok, só o meu beijo para a Ana, né, que não pode faltar, né? Ana, grande figura, dona Ana. Nos assistir nesse momento ali. Maravilha. Um abraço para a dona Ana. E a gente, vamos embora, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.